Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Oséias 1, primeiro capítulo do livro de Oséias. Ontem eu finalizei o livro de Daniel com o capítulo 12 e hoje a Bíblia Peshitta farei a leitura do capítulo 1 do livro de Oséias, que tem como título aqui a infidelidade da esposa de Oséias, que começa assim. Palavra de Yahvé que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando veio pela primeira vez a palavra de Yahvé a Oséias, Yahvé disse a Oséias: Anjo, tome para ti uma mulher prostituta e gere filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu sobremaneira, dando as costas para Yahvé. Então ele foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu à luz um filho. Então lhe disse Yahvé: põe nele o nome de Jezreel, porque em breve vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E acontecerá que, naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Ela concebeu novamente e deu à luz uma filha. E Yahvé me disse: põe nela o nome lá Itrarmate, porque não mais terei misericórdia da casa de Israel, antes certamente os capturarei. Mas terei misericórdia da casa de Judá e o salvarei por Yahvé seu Deus. Não o salvarei com arco, nem com espada, nem com guerra, nem com cavalos, nem com cavaleiros. Depois de desmamar lá Itrarmate, voltou a conceber e deu à luz outro filho. Depois me disse Yahvé: põe nela o nome de Lá-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu sou vosso. Porque ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, a qual não se pode medir nem contar, sucederá que, no lugar onde se dizia a eles: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus, filhos do Deus vivente. Então se congregarão os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos, designarão para si mesmos um só chefe e subirão da terra, pois o dia de Jezreel será grande. Leitura então aqui do capítulo 1 do livro de Oséias, Oséias 1, na Bíblia Peshitta. Aqui nesta Bíblia quero ler aqui uma parte da introdução desse livro, que traz esclarecimentos importantes. Diz que Oséias significa Salvador, Libertador. Sua autoria se atribui ao profeta Oséias, e sua data de redação se situa no século VIII a.C. Foi um profeta contemporâneo de Amós, Isaías, Miqueias e Jonas. Seu nome simboliza a carga que lhe foi atribuída por Yahvé na época que lhe coube exercer seu ministério profético, porque ele proclamava que o único capaz de salvar era Yahvé, e não suas alianças com o Egito ou a Assíria. Este último havia ascendido como império e representava uma constante ameaça para a existência do povo de Deus como nação, de modo que necessitavam de uma libertação nacional. O matrimônio de Oséias com Gomer é uma alegoria da relação de Yahvé com seu povo Israel. A infidelidade de Gomer representa o desvio de Israel da vontade de Deus. Em seu livro, Oséias reflete o amor de Deus para com seu povo. É amado por Deus desde sua origem. Quando se desviou, foi atraído com laços de amor e ele perdoa sua apostasia, ama seus votos e aparta, por fim, a sua ira de sobre eles. Por isso é chamado o profeta do amor de Deus. Oséias foi testemunha da decadência espiritual e moral de Israel, e a corrupção interna como nação representava um risco maior que o assédio da Assíria. Oséias introduz a si mesmo de imediato, anunciando que ele era profeta de Yahvé. Depois procede a narrar seu matrimônio com Gomer e a infidelidade desta ao se tornar prostituta. Cada ato na vida de Oséias simboliza a condição de Israel perante Yahvé. A infidelidade de Gomer, os nomes dos filhos nascidos desse matrimônio e a restauração de seu amor a seu povo
relata o castigo de Deus a Israel por seu desvio. Depois manifesta sua misericórdia e o restaura. Por sua idolatria os julga, mas quando se convertem a ele, os cura. Por seus pecados os envia ao exílio, mas por fim lhes promete que se regressarem a seu Deus, ele apartará deles a sua ira, os salvará e os restaurará. Ainda aqui relacionado ao livro de Oséias, na Bíblia cronológica, aplicação pessoal, diz que Oséias foi o último grande profeta que Deus enviou ao reino do norte, Israel, antes que eles fossem destruídos e exilados pela Assíria. Ele apresenta uma poderosa mensagem do amor de Deus pelo seu povo, ainda que eles pecassem contra ele. E aqui um comentário relacionado à esposa rebelde de Oséias. Oséias destaca os paralelos entre seu relacionamento com Gomer e o relacionamento de Deus com a nação de Israel. Embora o povo fizesse um concerto com o único Deus verdadeiro, ainda buscavam os falsos deuses. Da mesma maneira, Oséias se casou com Gomer, já sabendo que ela o deixaria. Oséias lidou com sua esposa com ternura, apesar do pecado dela. E Deus foi misericordioso com o povo de Israel, apesar de seus pecados. Deus não mudou. Ele ainda é misericordioso e clemente. E por fim, aqui na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, diz que dos versículos 2 a 4, muitos questionam a razão pela qual Deus ordenou a Oséias que se casasse com uma prostituta. Porém, é preciso compreender que o Senhor pretendia usar esta união como um exemplo das relações espirituais entre ele, Deus e Israel. O profeta foi usado por Deus dessa forma para revelar o pecado de Israel, pois a infidelidade da esposa de Oséias refletia vividamente a infidelidade de Israel. Jezreel, o primeiro filho de Oséias, foi legítimo, porque está escrito que Gomer concebeu e lhe deu a Oséias um filho. Os dois outros, no entanto, são identificados como filhos de prostituições e são retratos dos filhos ilegítimos de Israel. Essa daqui então foi a leitura do capítulo 1 do livro de Oséias, o capítulo proposto para a leitura do dia, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.